paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu tenho uma palavra nessa manhã que o Senhor me deu. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar? E o Senhor me deu uma palavra, irmãos, de alerta. Uma palavra de alerta. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24, do 1 ao 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Amém? Eu achei interessante, irmãos, que às vezes eu sento assim na mesa e abro a Bíblia. E aonde eu abri a Bíblia, eu vou lendo ali. E eu comecei a ler isso aqui e prestar atenção neste capítulo, que é realmente um alerta. E tudo que está escrito aqui está acontecendo. Só quem não ouve notícias, quem não está atualizado, não percebe. Mas está acontecendo. Aqui o que acontece? Aqui diz assim o primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, ele já tinha estado lá e estava saindo. Aí os discípulos chegam para ele e dizem assim: Senhor, dá uma olhada nessa estrutura. Olha que estrutura. Olha que templo. E para a época, aquele templo era um dos mais formosos que tinha. Era um dos melhores. Mais bonito, mais pomposo, né? Aí Jesus olha aquilo e diz: Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, e esta palavra do Senhor, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, se cumpriu aproximadamente uns 70 anos depois de Cristo, que foi tudo destruído. A palavra se cumpriu na íntegra. Aí os discípulos e Jesus estão lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegam e falam para ele: Mas Senhor, quais são os sinais? Quando vai ter esses sinais? Quando isso vai acontecer? Quando será o fim do mundo? Jesus, fala só para nós aqui, de perto. Porque naquele dia estavam muitos peregrinos, né, que vinham por conta da Páscoa. Então, para que eles não ouvissem, eles chegaram próximo de Jesus e disse para ele: Conta para nós, Senhor, o que vai acontecer, para que os outros não nos ouçam. Eles não queriam que os peregrinos ouvissem o que Jesus ia dizer para eles, né? Aí ele fala assim: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aparecerão muitos Cristos, né? Dizendo: Eu sou o Cristo está ali, o Cristo está aqui, sabe? E vai querer enganar. Diz a Bíblia que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, irmãos, eu comecei a parar aqui
para falar sobre uma palavra que eu acho, na minha opinião, é a maior arma de Satanás. Chama-se engano. Engano. Ele conseguiu enganar, aí ele manipula. Conseguiu manipular, aí ele usa. Esse é o espírito do engano que Satanás, olha, eu nunca vi ele trabalhar tanto ultimamente, com tanto engano, quantas pessoas sendo enganadas. Você liga a TV, aquele grupo lá foi preso porque estava tirando dinheiro do Pix. Agora esse Pix aí, eles estão pegando o dinheiro das pessoas, enganam as pessoas, ligam para as pessoas, pedem um monte de coisa, as pessoas caem naquele engano e perdem tudo. Quantas pessoas estão sendo enganadas, ajuntou dinheiro uma vida inteira para poder comprar um apartamento. Aí vem alguém, engana, ela dá todo aquele dinheiro, foi ver, foi enganado. Então, irmão, o espírito de engano está assim, sabe, acabando com todo mundo. Você chega a um ponto que você diz assim, sabe de uma coisa? Eu não sei mais em quem acreditar. Porque o engano também está dentro da igreja. Infelizmente, está dentro da igreja. Agora, irmãos, quem tem o espírito de discernimento, quem conhece a palavra, não vai se enganar. Não vai se enganar. Porque, irmãos, há uma grande diferença do que dizem Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Às vezes as pessoas vão chegar em alguma igreja e ele está lá falando, fazendo sinais que nunca ninguém viu. Ele está fazendo, lá é aquele cara, é Cristo mesmo, porque ninguém faz aquele sinal que ele faz. Ele é o Cristo, pode ter certeza que ele é o Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, primeira coisa, vai haver o toque das trombetas. O Senhor vai descer nas nuvens e vai vir arrebatar o seu povo. Jesus não vai vir para pregar, ele não vai vir para curar, ele não vai vir para libertar, porque tudo isso, esse período que nós estamos vivendo, é o período de fazer isso, de pregar, de orar, de jejuar, libertar, salvar a vida, é agora, é agora. Mas se alguém vai atrás desses aí, é porque não conhece a palavra. O Senhor Jesus não vai vir para fazer isso. E vai ser assim, no piscar de olhos. A Bíblia diz que vai ser rápido. Ele vai vir nas nuvens e vai arrebatar o seu povo. Então não tem por que enganar. O Cristo está ali, está lá. Não tem como enganar. Nós sabemos como é que o Cristo vai vir e para que ele vai vir. Certo? Então, irmãos, quem tem o espírito de entendimento não vai atrás de conversa. Não vai atrás. Eu nunca esqueço. Quando eu falo em espírito de discernimento, quando as pessoas falam alguma coisa, naquela época eu era líder do corpo diaconal feminino da igreja, e eu estava lá na porta, e uma pessoa disse assim, dá para você ficar no meu lugar, porque eu vou ter que ir a tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, beleza, pode deixar, eu fico, pode ir tranquila, fique em paz. Aí, passou uma semana, 2, aí quando a pessoa voltou, eu falei, e aí, como é que foi lá? Tudo bem? Foi tudo jóia, maravilha, estava isso. Quando ela estava falando, o Espírito de Deus diz assim, essa pessoa está mentindo, está te enganando. Mas por que ia me enganar? Não tem nenhum motivo para isso. Pode fazer o que quiser, precisou de mim, eu estou lá. Aí eu saí, quando eu estava chegando aqui na cantina, eu encontrei com a pessoa que estava junto. E eu fiz a mesma pergunta. E aí, foi tudo bem lá? Não, nós não fomos lá, nós fomos para outro lugar. Então, irmãos, o Senhor nos avisa quando alguém está mentindo. Esse é o discernimento que o cristão tem que ter. Então, o engano já começou a operar lá atrás. Lembra de Adão e Eva? A serpente já enganou Eva. Deus disse para ela, pode comer de todos os frutos aqui, menos esse. Sabe que eu acho que Adão e Eva fez igual criança. Criança, você fala para ela assim, não mexe aqui, porque se mexer aqui, você vai se machucar. Você vira as costas, ela vai mexer exatamente onde você falou que não podia mexer. E os 2 adultos, ouvindo que Deus tinha falado, foi enganado por uma cobra, por uma serpente.
Olha, não, sabe, você pode comer o fruto, por que não? Sabe por que ele fala? Vocês não vão morrer. É porque vocês vão ficar inteligentes, vai ser como ele é. Agora, qual é o intuito de Adão e Eva querer ser igual a Deus? Por quê? Então, irmãos, o engano, e eu acho muito estranho que as pessoas que enganam, elas são persuasivas, elas conseguem levar as pessoas, parece que elas falam tanto que a pessoa fica tonta, atordoada e acaba caindo no engodo. Eu estava na porta de casa quando passou uma vizinha com 2 mulheres bem vestidas. Eu falei, deve ser alguém do exterior, né? Família dela. Não deu, irmãos, 1 hora. Ela volta chorando que tinha perdido toda a poupança, porque passou o número da senha para aquelas 2 mulheres. Ela disse que ela ia aplicar, fazer, acontecer, e aquela mulher caiu e perdeu todo o dinheiro da poupança. Espírito de engano. Só que o crente, irmãos, o crente tem o Espírito de Deus na vida, tem a unção do Senhor, tem discernimento. O Senhor te chamou, você entende a palavra? Se você entende a palavra, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você, faz você entender a palavra de Deus. Porque tem muita gente que lê e não entende nada. Certa vez eu estava falando para uma pessoa, você precisa ler a palavra de Deus. Ah, eu já li, mas eu não entendo nada, não entendo nada. Aí eu fui explicar como é que ele poderia entender. Então, irmãos, para quem não tem discernimento, ele acaba sendo enganado e tendo um prejuízo e sofrendo muito por conta disso. Porque o espírito de engano, que realmente está trabalhando no mundo de uma maneira que a gente precisa estar muito atento. Depois ele diz assim, haverá rumores de guerra, pestes, terremotos, falsos profetas, escândalos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Certa vez, eu era nova convertida. E aí veio um pastor de fora. O pastor, ele falava castelhano. Ele chegou lá na igreja e o pastor, como ele já tinha vindo da sede, e nós estávamos em uma congregação, e o pastor deu a oportunidade para ele. O culto estava normal. E quando o pastor passou a palavra para ele pregar, me deu algo assim tão forte, mano, que parece que me arrancou, me tirou de dentro da igreja e eu fui para fora. Aí o pastor achou estranho, que eu nunca fiz isso. Justo na hora da mensagem, saí para fora. Sabe, isso é uma falta de respeito, de educação. Aí ele pegou e foi atrás de mim. Irmã, o que está acontecendo? Por que você saiu justo na hora da palavra? Eu falei, pastor, esse senhor não é pastor, ele é bandido. Irmã, pelo amor de Deus, você conhece ele? Eu falei, não conheço. Mas o Espírito Santo mandou eu sair para não ouvir o que ele tem que falar. Irmã, mas ele pregou na sede. Aguarda, meu irmão, aguarda. Irmãos, esse camarada passou em várias igrejas, pegou o dinheiro do povo. Dali 2 semanas, saiu a foto dele no jornal. Um bandido que estava sendo procurado internacionalmente. Quando o irmão viu aquilo, ele chegou para mim e falou assim, irmã, me desculpe. Eu que sou o pastor da igreja, que deveria ter esse discernimento e não permitir que ele pregasse, fui eu que dei o púlpito para ele. Pastor, ele te enganou. Só isso. Você sofreu um grande engano. Ele falou, irmã, me perdoa. Eu falei, irmão, você tem que pedir perdão para Deus, não é para mim, não. O Senhor me avisou e eu saí. Eu falei, eu não tenho nada. E ele toda hora ele falava assim, que Deus nos bendiga, que Deus nos bendiga. Ele não conseguia desenvolver a palavra e ficava falando castelhano, sabendo que ninguém estava entendendo nada. Então, irmãos, foi um grande engano. Subiu no púlpito, pregou e falou um monte de abobrinha e todo mundo dava glória a Deus e aleluia. Tá aí uma coisa muito complicada, porque, irmãos, quando um preletor começa, eu não sou preletor, viu, eu só estou avisando. Quando um preletor vai no púlpito para pregar, prega uma festividade, se ele está na unção de Deus, o mesmo Espírito que está nele está em mim. Então há aquela comunicação. Ele fala, eu dou glória a Deus, e eu dou aleluia, porque a palavra está entrando.
Está entrando, porque ele está falando palavra e o Espírito que está ali em mim está entrando em contato um com o outro. Então não dá, irmãos, para você não entender quando a comunicação é entre o mesmo Espírito. Não é verdade? Aqui ele fala sobre os rumores de guerra, sobre peste. Irmãos, nós acabamos de entrar numa peste aí que levou muita gente para o cemitério, irmão. Estamos vendo rumores de guerra. Olha só, a Rússia já colocou os caminhões de tanques lá, porque vai entrar em guerra com a Ucrânia. Irmãos, e se entrar essa guerra, o mundo inteiro é prejudicado. Então já está começando, está desentendendo, as nações não estão se entendendo. Então isso, mas isso já vem de longe. Irmãos, muita coisa vem de longe, mas o que está acontecendo ultimamente nunca aconteceu. A gente percebe que o Senhor Jesus realmente está às portas. Ele está voltando. Por isso que ele está avisando. Se prepara, ore, jejue, busca o espírito de discernimento para você não ser enganado, para não correr atrás de profetada. Muitas pessoas correm atrás de profecia. Sabe, tem um profeta lá que ele é. Irmãos, a palavra está na tua mão. A maior profecia está aqui. Quantas vezes o pastor está pregando, as pessoas levantam do seu lugar e vai dar profecia para o outro. Está correto, irmãos? Está correto? A profecia não está vindo lá do púlpito? Você tem um recado para dar para o irmão? Espera terminar. Aí você vai lá e dá o recado. Mas na hora da palavra, tira a atenção da pessoa que estava prestando atenção na verdadeira profecia para levar recado. Isso não é certo, sabe? Espera e vai dar o recado depois, né? Então, tudo isso que está acontecendo, irmãos, essas pragas, essas pestes, guerra, tudo isso que você está vendo lá, lá no Rio de Janeiro, tudo isso, irmãos, é um tsunami. Isso daí faz parte. Mas ainda não é o fim. É o começo. Nós estamos no começo. Eu estava aqui comentando com a irmã Nésia. Tem uma igreja aí, irmãos, que ela costuma entrevistar pessoas endemoniadas. E uma irmã achou muito interessante e mandou para mim. Eu fui ver o vídeo. O pastor perguntava para ele assim: mas o que você está fazendo aqui? Ninguém te deu ordem para você entrar aqui. Quem deu ordem para você? Ele disse: estou recebendo ordem há mais de 2 anos para entrar em todas as igrejas, para dar um esfriamento. Esfriamento. E você sabe, olha o que ele disse. Muitos desses que ficou em casa, não vai mais voltar. Ele está falando mentira? Ele está falando a verdade. Tem muita gente que ainda não sai na porta, de medo. Tem medo, tanto medo desse vírus que não sai na porta. Irmãos, se eu estou preparada e o Senhor tiver que vir me buscar por conta de um coronavírus, de qualquer forma o cristão vai morrer, independente do que seja. Então a pessoa não está preparado. Não está preparado para morrer. Porque esse medo, desesperados, não confia naquele que é todo poderoso, que está cuidando da sua vida, que está te livrando. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, porque o Senhor nos livrou. Muitos irmãos pegaram Covid, mas o Senhor livrou, está aqui. Isso é motivo de ser grato, né, irmãos? De adorar ao Senhor com a alma, com o coração, porque o Senhor tem livrado. Nós estamos aqui todas as terças, todas as quintas, todas as quartas, todos os domingos. Nós estamos aqui. E o Senhor está vendo a nossa, sabe, a nossa comunhão. Deus está vendo a tua fidelidade e Ele vai te guardar. Ele vai te abençoar. Você pode até pegar, mas você não vai morrer por conta disso. Porque o Senhor vai te guardar. Então ele dizia assim, o esfriamento. Eu estou nas igrejas colocando o esfriamento. E muitos nem vai voltar. Depois ele disse algo, irmãos, que eu fiquei chocada. Eu chorei. Eu olhei para mim, eu me senti a pior das criaturas nessa terra. A pior. Vendo que nós, irmãos, estamos dentro de 4 paredes, cantando, orando, adorando. Enquanto isso, o povo lá fora geme, chora. Satanás engana, manipula, usa. E nós aqui, cultuando, glória a Deus, aleluia.
o demônio disse para ele assim, a hora que ele perguntou para ele, ele bateu as duas mãos assim no joelho e diz assim: eu daria tudo para estar no teu lugar. Ele queria estar no lugar do pastor. Mas eu sou mandado para te destruir. Mas eu daria tudo para ser o que você é. Se esse homem, usado pelo maligno, tivesse sido orientado, ele não estava ali, sendo usado por Satanás. Mas nós, irmãos, estamos deixando muito a desejar. Ah, irmã, pandemia. A pandemia. Você não pode visitar ninguém. Você não pode ir na casa de ninguém. Você não pode pregar. Você tem um celular? Você tem um WhatsApp? Você pode mandar mensagem. A pessoa não está vindo na igreja. Manda uma mensagem. Irmã, o que aconteceu? Por que você não está vindo? Esses dias eu mandei um zap para Céu. Falei, Céu, não estou te vendo na igreja. Por que você não está vindo? Então, quando eu dou falta de alguém, irmãos, eu ligo, eu mando mensagem. Por quê? Porque talvez a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de ajuda, de uma palavra de ânimo, está com medo. E nós que estamos aqui todo dia estamos nos fortalecendo. Pode ter certeza, você está aqui, Deus está te fortalecendo. Cada culto que você está aqui, o Senhor está te fortalecendo. A tua fé está sendo acrescentada. E você está vindo aqui buscar cada dia. E o Senhor te honra por isso. Ele acrescenta a sua fé. Ele te dá livramento. Ele faz com que você permaneça até o fim. É o que o Senhor está dizendo. Para que nós, tudo isso que acontece, é apenas um começo. Apenas um começo. Mas vai chegar o fim de todas essas coisas. Quando ele diz assim, tudo isso, irmãos, é princípio de dores. Tudo isso está começando. Muitos vão ser mortos. A igreja vai ser perseguida. Nós já vemos vários lugares. Aí eu estava vendo um pastor, para finalizar, eu estava vendo um pastor que ele dizia assim, irmãos, vocês não estão percebendo, mas nós já estamos sitiados. Nós já estamos sitiados. Não estão percebendo. Mas as coisas estão sendo trabalhadas por trás. Não está assim na cara, para que você não desconfie. Mas está sendo manipulado por trás. Porque, irmãos, está cheio de milicianos digitais. O dinheiro em espécie vai sumir. Tudo vai ser digital. E aqueles que são peritos em digital, você já viu o que pode acontecer. Pode pegar tudo que é teu. Então, nós estamos passando por um momento difícil, irmãos, que às vezes, muita gente que não assiste, que não ouve, então não está percebendo o que está por trás de tudo isso. Então, irmãos, se tem alguém que precisa muito das nossas orações, você sabe que tem hora, irmãos, que eu vou orar, eu falo, Senhor, eu quero justiça no meio dos políticos. É justiça, porque muita gente está sendo injustiçado por conta de pessoas corruptas. E só Deus pode nos ajudar. Eu e você somos pequenos demais, não podemos fazer nada, mas orar, jejuar e pedir a intervenção divina. Você viu que quando o povo começou a orar e a buscar lá no Egito, o Senhor fala assim, Moisés, vai lá, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E é isso que nós temos que fazer como povo de Deus, clamar, para que Deus ouve e venha ao nosso socorro, para não sermos enganados, nem pisados, apesar de já ter muita gente enganada, indo em igreja. Irmãos, eu costumo dizer, não é assim, não estou falando mal, mas igrejinhas de fundo de quintal, que o camarada se autodenomina pastor, sendo que nunca foi ungida para aquilo, e ali enganando um monte de gente, retirando o dinheiro de todo mundo. De repente você passa lá, a igrejinha está fechada. Por quê? Porque o mercenário pegou o dinheiro do povo e sumiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, orar, pedir para Deus, nos dar discernimento, para nós vivermos em paz, não tão em paz, mas dentro do possível, porque Deus é o nosso socorro. Ele está presente na nossa vida. É só falar com Ele.
Só falar com o Senhor. Não precisa você ir lá, dobrar o seu joelho e clamar. Não. Dentro da tua casa, andando, lavando louça, lavando roupa, conversa com Deus. Eu faço isso, irmãos. Às vezes o dia inteiro eu fico falando com Deus. Vou lembrando e vou falando. E é a maneira da gente conversar com Deus. Porque orar é isso. É falar com Deus, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude, irmãos. E não permita que sejamos enganados por ninguém e por nada. Que o Senhor nos dê espírito de discernimento para isso. Amém?